Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, mais uma vez, né? Nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, isso para quem é mais antigo, né? Bom, hoje vamos falar sobre o poder da metáfora, como falei na quinta-feira, né? Para quem não está acompanhando, está aqui vendo esse vídeo pela primeira vez, assistindo essa live. Olá, acho que voltou. Não sei o que está acontecendo. Bom, mais uma vez, bem-vindos. Sou Daniele Mello, do canal Desenvolver, para esse encontro que é sobre o livro Segredos da Prosperidade. E hoje é o poder da metáfora. Esse livro foi lançado há pouco tempo e fiquei muito feliz de participar dele, de fazer parte desse livro, de fazer parte dessa ornamentação de ideias onde a gente conduz você e também a nós, né? Também nos conduzimos, também estamos nessa empreitada de galgar o que é prosperidade. E hoje vamos falar sobre o poder das metáforas. O que seria uma metáfora? O que seria uma história, um conto? Em vários momentos da história, do mundo, de ensinamentos, é contada uma história pra gente. Contamos histórias às nossas crianças, só que talvez não tenhamos a real noção da importância dessas histórias. Cada história contada, ela carrega em si um aprendizado. E quem escuta a história tira uma lição. Cada metáfora que usamos na nossa vida serve para que a gente saiba como estamos nos comunicando. Com quem? Conosco. Esse poder na metáfora é para falar da comunicação interna. Cada história, mais uma vez, cada parábola que foi contada, cada história Nasruddin, filósofos contam histórias, os filmes que nós vemos são impregnados de aprendizado, onde induz e cada um percebe uma camada de ensinamento. Claro, cada história, um filme, ele tem uma noção. Uma história contada num jornal, ela tem uma noção. Mas tem outras metáforas que você talvez não perceba. Por exemplo, quando você escuta a história de alguém, uma história de sucesso, uma história de derrota, uma história de uma conquista amorosa, você está trazendo para você essa história. Ou você concorda com ela ou você discorda dela. De qualquer forma, essa história na qual você prestou atenção, doou alguns minutos do seu tempo para escutá-la, para ver, pode ser horas, um filme, alguma coisa assim, mas uma história que você escuta. Por exemplo, você está na rua, está numa fila e está escutando a história ali do vizinho, né? Está conversando, está contando uma história. Você já se conecta. Nós, naturalmente, gostamos de história, por isso que ela é tão forte. E como usar a metáfora, como usar esse poder, essa força dessa história para alcançarmos os nossos propósitos, os nossos objetivos. E no caso aqui, nós estamos falando de prosperidade. Prosperidade no sentido não apenas financeiro, mas também uma prosperidade onde você se sinta livre e à vontade com o que você quer. Independente do que o outro diga para você, que seja prosperidade. Eu lembro uma vez, num curso, que estávamos falando sobre grau de liberdade. E perguntou, quantos por cento você se sente livre? E aí? Se eu te perguntasse, quantos por cento você se sente livre? E aí cada um respondeu, também respondi.
E no meu caso, eu respondi naquele momento que eu me sentia 80% livre. Imediatamente a pessoa que estava perguntando me retrucou: você tem liberdade para ir aonde você quiser, independente de férias, independente de qualquer coisa? Como se a liberdade, como se a prosperidade, como se esse conjunto de situações e momentos que te deixam edificados fosse apenas o dinheiro. Ele é importante, sim. Ele é o que a gente usa para troca, sim. Mas naquele momento, a minha sensação de liberdade era aquela. Vamos supor que eu levasse em consideração a história dessa pessoa e que no momento que ela me dissesse isso, o meu grau de liberdade, que era a pergunta, caísse. Eu estava sendo conduzida pela história de outra pessoa, porque a metáfora dela na cabeça dela, era que para ser livre, ela tinha que ter disponível dinheiro suficiente para fazer qualquer coisa. Naquele momento, para mim não era. Tinha liberdade para fazer outras coisas. Me sentia à vontade de fazer outras coisas. Por que eu estou trazendo essa história, né? Mais uma metáfora. Estou trazendo essa história para te dizer que nem sempre o que você acredita é o que o outro acredita. Nem sempre o que tem força para você é o que tem força para o outro. E se você não está ciente da sua metáfora, da sua história, do que você quer levar para você, você se deixa conduzir pela história do outro. O principal aqui é clareza. Quando você usa outra história para se sentir forte, não, aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Como ela conseguiu? Já falamos disso, mas é uma história recorrente, porque nós temos o costume de olhar a grama do outro, dizer que é mais verde que a nossa, sem saber o que o outro fez. Sem saber se nós faríamos a mesma coisa para ter aquela grama. Por ideais, por qualquer coisa, por valores. E valores do que você quer, do que é importante para você, o que é principal para você. E dentro disso, é você entender qual a história você quer usar. Olha, eu gosto da história de sucesso da Disney. Foi uma história de sucesso. O criador da Disney, né, o Walt Disney, ele passou por vários revés na vida dele. Teve ações durante a carreira dele como empresário que hoje talvez eu não concorde. Mas ele era um realizador. Será que eu não posso ser um realizador dentro do que eu quero? Claro. Procure as histórias que sejam mais coerentes com você. Procure as metáforas que fazem mais sentido para você, te jogando para cima. Porque você pode dizer que uma história, não, fulano fez isso e deu errado. Fez isso e deu errado. Não é essa a história que você quer. É uma história que você quer quando fala assim, tá, o que ele fez de errado? Eu faria isso? Tá. Ou, até faria, mas eu vou mudar isso aqui. Vou ver com alguém que fez diferente. A principal coisa do poder da metáfora é clareza. Clareza do que você quer. Clareza de como você vai conduzir. E o que é metáfora? Esse poder de usar as histórias, mesmo que seja uma história infantil, mesmo que seja um filme, mesmo que seja a história do seu vizinho. Sabe onde ela vai te ajudar? A superar o medo número 1. O medo do fracasso.
o medo. Simplesmente o medo. Tem uma frase, Roosevelt, que é: não tenha medo de errar, pois você aprenderá a não cometer 2 vezes o mesmo erro. Quando você suplanta seu primeiro passo, que é o medo, e aí vão vir outros, mas você terá força de lembrar: não, eu já superei um medo antes. Esse é outro medo, pode ser medo diferente, mas você já sabe que você é capaz. Você já sabe que existem histórias de pessoas que são capazes de fazer isso e utilizar isso como uma força. Esse é o poder das metáforas. Uma metáfora de um filme que eu via sempre, passava sempre na televisão, era da E o Vento Levou. Isso há muito tempo atrás, que passava sempre, passava de madrugada. Era uma criança que não dormia muito, ficava vendo os filmes de madrugada. E passava O Vento Levou, e tem uma cena do Vento Levou, não é dela comendo terra. Tem uma cena no final do filme, que é quando ela descobre que tudo que ela imaginava não estava certo, não era aquilo, e que ela descobre que a pessoa que ela sempre quis estava ali do lado dela, e essa pessoa vai embora. E ela corre atrás daquela pessoa, e aquela pessoa some na neblina. Aí ela volta para casa dela, chora um pouquinho na escada, ela levanta a cabeça, enxuga as lágrimas e diz assim: vou dormir. Amanhã eu penso nisso. Para mim, aquela foi uma metáfora muito poderosa, que por mais que as coisas não estejam de acordo com o que eu quero, sempre terá um outro dia onde a minha mente vai estar mais clara e eu vou pensar melhor. Se você vasculhar na sua vida, você vai ver que tem cenas, histórias, momentos em que você lembra e te dá força, tanto para cima quanto para baixo. A ideia da clareza é tirar as que te colocam para baixo e dar mais valor a que te colocam para cima. Quando estamos atentos ao que estamos pensando, ao que estamos reproduzindo e ao que estão nos contando, a gente começa a montar um quebra-cabeça do porquê que a nossa realidade está desse jeito. Quando eu coloco que eu tenho um curso sobre lei da atração, quem tiver interessado, o link está descrito, e quem tiver interessado no livro e ainda não tiver, o link para comprar o livro também está na descrição dessa live. Você começa a ver aonde estão suas resistências, o que você está criando, qual foi a comunicação interna que teve para você chegar aonde você chegou, tanto positivo quanto negativo. Então, é essa a força do poder das metáforas. Quando falamos de prosperidade, dos segredos da prosperidade, é saber que metáforas estão aí. O que você está utilizando? E você pode criar a sua. Criar a sua e ver assim, tá, o que isso é realidade para mim? Porque se você não fizer sentido para você, ela não vai ter tanto poder. Então, usa um filme, usa uma história, mesmo que seja uma história infantil. Não tenha vergonha de usar história infantil. Não tenha vergonha de pegar uma história... Pensei agora na Chapeuzinho Vermelho. Não sei em que era. Peguei uma história mais longe para mim para te dizer que não tem importância. O importante é o resultado que essa metáfora vai ter na sua vida. Tá bom? Bom, esse foi o poder das metáforas. Quem quiser o livro, tá o link na descrição desta live. Olha, Dani, eu quero pegar com você diretamente o livro, me manda um inbox, ou manda aqui na descrição mesmo, não tem problema. Manda um inbox, fica mais fácil de eu ver, né? Mais rápido. Se quiser participar do curso que eu comentei da Lei da Atração, eu também estou colocando o link, porque as inscrições já estão abertas, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. Até quinta-feira. E quinta-feira nós falaremos sobre
Dinheiro é luz, mas a crença o transforma em sofrimento. Vamos destrinchar essa frase, tá bom? Bom, até quinta-feira. E daqui eu vou, aniversário do meu pai hoje,